Primeiramente, seja muito bem-vindo à nossa primeira palestra aqui para o Laboratório de Atuação e Posicionamento. Aqui a gente vai falar sobre o projeto passo a passo. Então, primeiro a gente vai conhecer todas as tecnologias e linguagens web e entender para que cada uma serve, ok? Segundo momento, a gente vai pegar um projeto, vai fragmentar em 4 etapas e a cada etapa a gente vai abordando os detalhes e eu vou dando dicas para vocês. Então, pega um caderno e uma caneta e comece a anotar que a gente vai falar agora sobre as linguagens web e para que elas servem, ok? Vamos lá, item A, a gente tem aqui o HTML e o CSS, ok? Não existe web, não existe um website, não existe um portal, nada existe na web sem HTML, sem CSS. São linguagens insubstituíveis. HTML é a base de marcação, é o que você vai servir para o seu usuário através de um navegador. E o CSS é a única linguagem que você tem para marcar o estilo, para definir o visual, para fazer com que o seu site seja realmente um site. Tá? Então são linguagens que você tem que estudar amplamente, que você tem que conhecer caso você queira desenvolver para a web. E hoje a gente tem o HTML5, que é muito importante porque é ele que define a importância do seu conteúdo dentro de um documento. Né? A gente tem a semântica para isso. E a gente ainda tem os microformatos, que é para você servir um artigo, um website, um produto, uma pessoa, uma empresa, tudo você marca no simples HTML, que hoje já não é tão simples assim, mas não é nada difícil de você aprender, tá? Vamos lá. Item B, a gente tem aqui o Design, UX, ID e RWD, ok? Bom, tudo aqui é design, né, pessoal? Tudo aqui é o web designer que faz, mas são conceitos dentro do design que a gente tem que entender. O design, então, não é você saber mexer com Fireworks ou com Photoshop, é você entender o conceito independentemente da ferramenta, ou seja, o que está rolando na internet hoje, o que é padrão de visual, o que as pessoas estão utilizando, né? O que é bonito, o que é feio, alinhamento, paddings, margins, servir realmente um site que seja agradável da pessoa navegar, certo? Parte visual. UX, User Experience ou a experiência do usuário, é você entender quem que está navegando no seu site, qual que é o nível de navegação dele, quantas horas por dia ele navega. Então é uma pesquisa que você faz dentro do briefing para você entender qual o tipo de usuário que vai entrar no seu site. A partir disso você vai definir se o seu site vai ter muito mais interação, muito mais coisa para fazer, ou se um design clean vai atender melhor o seu cliente. Então é você entender a experiência que o usuário tem e como servir uma melhor experiência para o usuário, ok? E D, design de interação. Antes mesmo de criar qualquer página para a internet, e não é uma página de vendas, é a sua página inicial, é a página de contato, é qualquer página. É você definir uma meta clara para que você tenha conversão e faça com que o seu usuário ele realize aquilo que você precisa que ele faça. Ok? Então é mais ou menos assim, a gente estuda o padrão comportamental do usuário, são cores, posicionamentos de elementos, tamanhos de botões, tamanhos de títulos, tudo isso vai influenciar. Ok? E a partir daí você vai posicionar, então, a partir disso, você vai posicionar o seu conteúdo a forma que fica intuitivo para o seu usuário executar aquela ação. Então, seja acessar um artigo, deixar um comentário, né? Tudo você pode planejar para que o seu usuário faça com o ID, ok? Por fim, a gente tem o RWD, então, que é o design responsivo. Por muito tempo, nós desenvolvedores, né, tratamos isso como um item que não é requisito básico, mas que hoje em dia é sim. Primeiro porque o Google indexa melhor o site responsivo. Né? Se você tiver o seu site não responsivo, se o conteúdo for melhor, você ainda tem chance de perder para o seu concorrente porque ele é. Então é um item básico para indexação e, poxa, se você perder uma posição, você pode perder milhares de visitas no Google, né, pessoal? Um degrauzinho conta muito. Segundo, a gente fazia muito antes de monitorar o site para ver se as pessoas estavam utilizando o celular para acessar ele. Mas pense bem, se uma pessoa acessa o seu site pelo celular e ele não é responsivo, não é bom de navegar, ou ela vai procurar um computador para acessar, ou ela não vai mais acessar o seu site. Então não tem como você mensurar se o seu site precisa, né? Você tem que definir que ele precisa. Terceiro passo, todo dispositivo não é 90%, não é 80%, é qualquer dispositivo lançado no mercado hoje e que tem acesso à internet vem com o navegador web instalado. E aí, se você não tem design responsivo, você não serve o site para essas pessoas. Vamos lá? Item C, então. A gente tem aqui JS, Ajax e JSON. Tá? O que é isso, pessoal? São linguagens
de interação. O JavaScript é feito ou é aplicado no website para que a pessoa não fique carregando a página toda hora. Então é muito chato você entrar no site, por exemplo, vou mandar uma imagem, dá um submit, recarrega a página. Eu vou atualizar meu perfil, recarrega a página. Eu vou deixar um comentário, recarrega a página. Então você está servindo aí muito load, pouca eficiência, ok? Então o JavaScript ele vem para você deixar o seu site muito mais interativo. Você consegue fazer coisas em real time, você consegue interagir melhor a aplicação, a interface com o seu usuário. O JavaScript ele pode ser diretamente um jQuery, pode ser aí um Angular, né? Tem várias ferramentas, várias bibliotecas hoje que transformam o JavaScript em cross-browser para que ele funcione em todos os navegadores e ainda facilitem o nosso trabalho. Eu utilizo jQuery. A gente tem o Ajax, que vai servir para você mandar requisições para o seu programa, ou seja, se você tem um programa em PHP, através do Ajax você faça com que o JavaScript faça requisições para o programa, né? Consultar um usuário, fazer uma pesquisa no banco de dados, atualizar alguns dados, então é através do Ajax que a gente faz isso. E o JSON é uma linguagem que você consegue interpretar facilmente no JavaScript e que você consegue fazer com que o programa converta a resposta para o JSON. Então, você manda a requisição por Ajax, o seu programa manda de volta um JSON, você interpreta e utiliza ele no JavaScript para manipular o DOM, certo? Então, são tudo JavaScript e são conceitos, aí um conjunto de conceitos e de técnicas que é legal você conhecer também. Item D. A gente tem aqui SEO, que vão ter também as subcategorias de SMO e SM, certo? Então, a gente tem aqui Search Engine Optimization. É um conjunto de técnicas, novamente, que você vai aplicar no seu site para fazer com que o Google encontre o seu site na busca orgânica, que as pessoas te encontrem pelo seu nicho ou pelo tipo de conteúdo que você está publicando. Então você vai otimizar o seu conteúdo para ser encontrado. Aí a gente tem lá o HTML5, como eu falei antes, que vai ter a importância do conteúdo, a semântica, você tem microformatos, você tem RSS, você tem sitemaps, você tem backlinks, onde você cria links de outros sites para o seu, para poder aumentar a importância do seu site, entre outras várias técnicas que você vai aplicando aí, como atributos de título e alt, por exemplo, dentro do seu documento, são SEO, tá? SMO é Search Media Optimization, é você preparar o conteúdo do seu site para ser disparado para as redes sociais, é uma otimização para as redes sociais, tá? Então, por exemplo, a gente pega aqui o Facebook e o Google+, eles têm título, imagem e descrição, mas o Twitter não tem, o Twitter tem só 140 caracteres. Então, o que você vai fazer no SM? Você vai, no SMO, você vai preparar o seu site para quando alguém compartilhe, você escolha o conteúdo que vai para a rede social, consiga impactar melhor as pessoas lá e trazê-las para o seu site. Tá? Então, basicamente, o SMO é isso. E SM, novamente, a gente tem um conjunto de aplicações, só que a base aqui, o motor do SM, é você patrocinar o anúncio, ou seja, você vai criar uma landing page com uma página de captura, com uma isca digital, através disso você vai ter um autoresponder para entrar em contato com a sua lista, para conversar, para se apresentar o seu conteúdo, então executar vendas, executar conversões, fazer com que as pessoas se cadastrem no seu site. Então, não importa o motivo, mas é uma técnica que abrange o marketing de 2 passos, é você entregar primeiro para depois pedir, certo? E através disso, o motor dela é você fazer um anúncio no Facebook Ads, no Google AdWords, para atrair muita gente que não te conhece e de forma segmentada, que estão interessadas com base nos interesses sobre aquele assunto. Você atrai muita gente para a sua página de captura, através da isca digital a pessoa deixa o e-mail e você inicia um relacionamento, certo? Então isso é o SM, é o conjunto de técnicas. E para finalizar, o item E vai ser o PHP e o MySQL, certo? Aqui não tem ordem de importância, pessoal. Aqui são linguagens que a gente tem que conhecer. Aqui é o âmbito completo, é o Webmaster, tá? Então o PHP e o MySQL é a nossa linguagem dinâmica, onde você vai cadastrar posts, onde você vai alimentar o seu site, onde você vai gerenciar os seus usuários, tudo é feito lá com o PHP e com o banco de dados. Claro que não precisa ser MySQL, pode ser outro banco, como também não precisa ser PHP, poderia ser um conjunto de Angular, Node.js e Mongo, tá? Mas isso aqui é o que mais se utiliza, é o que você mais vai ter suporte na web, para tirar dúvidas, os servidores, a maioria dos servidores, né, dos hosts, comportam essas tecnologias, então são as mais usuais e com certeza, pelo menos na minha opinião, são as mais profissionais que tem no mercado, tá? Bom, agora que a gente já entende as linguagens, que a gente já conhece as tecnologias, para que cada uma serve,
a gente vai então para o nosso projeto passo a passo. Qual que é o primeiro passo para você executar um projeto? A gente vai falar de um projeto completo aqui, tá? Projeto grande. E claro que dentro desse projeto você vai ver que tem alguns passos que você pode eliminar para fazer um projeto normal. A gente abrange tudo e você seleciona aí, você seleciona as etapas que são necessárias para aquele tipo de projeto, tá? Vamos lá, então a primeira etapa de um projeto sempre vai ser o front, né? É você pensar como que vai ser o conteúdo, o que vai ter no site, qual que vai ser o visual, e aí a gente começa aqui com o conceito de bandeira vermelha, bandeira verde e bandeira vermelha. Um conceito bem básico, tá, pessoal? Por exemplo, eu não consigo começar o front no HTML. Por quê? Porque antes eu tenho que preparar o layout, antes disso eu tenho que preparar o conteúdo, antes disso eu tenho que entender o conteúdo, certo? Então a bandeira vermelha aqui está para os 3 últimos passos, mas o primeiro passo eu não dependo de nada. Para entender o conteúdo eu não dependo de nada, então é a minha bandeira verde. É ali que eu vou começar, certo? Não adianta você, mas eu tenho que fazer o layout, mas eu ainda não fiz o conteúdo, como é que eu vou fazer o layout? Vou fazer o layout e depois eu ajusto. Não. Vê o que você pode fazer, que não depende de mais nada, e começa ali, certo? Então, o nosso primeiro passo aqui no front vai ser sempre o briefing, certo? E aqui a gente tem um grande erro, pessoal, no briefing, que muita gente faz briefing para pegar cores e padrões visuais, né? Preferências do usuário, do cliente. Quando no briefing, o mais importante é você entender a dor, o avatar e o nicho. Ok? Dor, avatar e nicho. E aí, por fim, sim, você pode pegar ali logo e preferências. Pref aqui. Ok? Bom, o que são esses itens então? A dor, pessoal, é o porquê esse site está sendo criado e para que ele serve, certo? Então, se você tem, por exemplo, um site no nicho de emagrecimento, como a gente já citou, você vai criar um sistema que tenha notícias, tenha receitas, tem um programa para a pessoa acompanhar como que ela está emagrecendo, tem exercícios para ela fazer. Então, esse é o porquê, né? A dor é você resolver a dor e o como. Bom, você tem a dor. Vamos dar mais um exemplo, o sistema de RP, por exemplo. Qual que é a dor do RP? As pessoas querem gerenciar as suas finanças, né? E o que você vai fazer? Você vai criar um sistema para fazer isso para elas. Então isso é dor. Avatar, pessoal. Avatar é você entender quem vai utilizar esse programa, né? Você saber como que essa pessoa navega, qual que é o tipo de usuário você vai aplicar UX para fazer isso, né? Qual que é o tipo de usuário que vai acessar o seu site, quantas horas por dia ele navega, se ele acessa redes sociais, ele costuma compartilhar, costuma curtir ou comentar os artigos, os posts. Então, é você entender o usuário, para quem você está criando o site. E o nicho é você entender os seus principais concorrentes, pelo menos 3, né? Qual que é a quantidade de vezes que eles publicam, quem são eles, né? Quantas vezes eles publicam, aonde eles estão, se eles estão no Facebook, no Google+, no Instagram, né? Você entender com quem que você vai concorrer para que você possa montar uma estratégia à altura ou melhor, e aí sim ter resultados melhores também, tá? E aí, por fim, você tem logo, preferências de cores, imagens, títulos, né? Textos, para você poder realmente iniciar o seu projeto. E aí, com esses dados todos prontos, você vai pegar e vai fazer um planejamento, ou seja, uma arquitetura de informações. Tá? A arquitetura de informações é muito importante para que você possa estudar, analisar esses dados, passar isso para essa estrutura, e aí você vai ver quais são as categorias, quais são os tipos de conteúdo que vão ser disponibilizados, como que eles vão ser disponibilizados na página inicial, o que vai ter destaque, o que vai ter menos destaque. Você vai entender o conteúdo do site primeiro, para então atacar aí no WF, que é o wireframes, e ir para o layout. Ok? Se você estiver trabalhando para você, daqui você já pode ir para a execução, né? Para o HTML, para o CSS, o layout vai estar na sua cabeça. Quando você está trabalhando com o cliente, é legal que você faça o layout, ilustre bem, coloque imagens, coloque textos, posicione os elementos certinho e mostre para ele assinar antes de você fazer, para você não ter que voltar depois e refazer o HTML, tá? Vai dar muito mais trabalho. E no wireframe é simplesmente você posicionar os elementos, você posicionar onde que vai ficar logo, aonde que vai ficar o menu, quantos artigos vai ter em linha na primeira dobra, qual que vai ser o melhor destaque. É simplesmente você estruturar o site
Não precisa ilustrar, cria os quadradinhos ali, estrutura o conteúdo que você pegou da arquitetura de informações para saber como que vai ficar esse conteúdo no site, como que você vai servir para que não falte nada e não sobre nada dentro do seu layout, tá? E aí, por fim, com tudo isso pronto, você pode executar. Execução, então. Ok? A execução nada mais é do que você passar para o HTML com CSS. Vamos marcar os jobs aqui rapidinho, pessoal. Então aqui a gente vai ter o seguinte, arquitetura de informações, B também, né, para wireframes, a gente tem design, e aqui a gente tem o A, e aqui a gente tem os conhecimentos gerais, ok? A gente já sabe como fazer o front e quais que são as jobs que a gente vai precisar. Concluímos, então, a primeira etapa do nosso projeto. Qual que é a segunda etapa? Tem muita gente que vai daqui para o back. Eu prefiro ir para o SEO, tá? Eu até, numa estrutura correta, uma estrutura normal que todo mundo utiliza, é realmente sair do front para o back. Mas se você já sabe o SEO, como que você vai aplicar, como aplicar, se você já conhece a técnica, é legal você sair daqui e ir para o SEO, porque aí depois no back já vai estar pronto, você só precisa alimentar o SEO. E quando você faz o back antes, pode ser que você erre o SEO, que o back não alimente o SEO corretamente. E aí você vai ter que voltar para o back depois para poder fazer as correções, tá? Então daqui eu gosto de sair diretamente pro... Opa! Falei que não era para sair para o back, estou escrevendo o back aqui, pessoal. Vamos lá, saímos direto então para o SEO, tá? O que a gente vai fazer no SEO? O primeiro passo do SEO, a primeira bandeira verde do SEO é a gente servir os protocolos das redes sociais, porque a gente não depende de nada para isso. Tá? Então, protocolos, que é o nosso Social Media Optimization, tá? O SEO. Então, você vai servir ali os protocolos do Google, Facebook e Twitter. Primeiro, tá? Serviu esses, aí você vai ver, de repente, o site é de fotos, serve o Instagram, né? Ver qual que é a rede social que se encaixa melhor para você ter uma quarta. Ou se você não tem uma presença em outra rede social, pelo menos os protocolos do Google+, que vai te dar SEO, que vai te dar posicionamento no Google, Facebook, que dá muito tráfego, e Twitter também, que dá muito tráfego. Tá? Então, serviu esses três protocolos, a gente já tem a otimização inicial. Tá? A gente vai aqui para estratégia, a gente vai criar uma estratégia de distribuição. Então, EST de distribuição. O que é a estratégia de distribuição, pessoal? É você entender como que vai ser o conteúdo da sua página, de cada página, para poder aplicar os microformatos e o HTML5 semântico, tá? Então, por exemplo, a página inicial da Up Inside, eu tenho ali vários artigos, nenhum é mais importante que o outro. Eu tenho ali todos os cursos da WorkSeries, também nenhum é mais importante que o outro. E eu tenho os dados da empresa, eu tenho os dados dos alunos, tá? Então, como é que eu marco isso? Se você for lá e servir primeiramente a semântica e aí já servir os microformatos, você não vai conseguir saber qual que é realmente a estrutura final. Então é legal você analisar a estrutura correta, né? Fazer a estrutura, a estratégia de distribuição, entender o que vai ter na sua página, para você servir o HTML lá no começo, qual que é o tipo de schema, qual que é o tipo de microformato que vai ser aquela página. Tá? Na minha página inicial, por exemplo, eu tenho o microformato website. Na página dos cursos eu tenho o microformato product. Na parte de posts, eu tenho o microformato article, né? O article. Na página inicial, dando mais um exemplo ainda, no caso da Up Inside, eu não tenho nenhum conteúdo destacado, então eu servi o website e eu marco todos os artigos, todos os produtos relacionando aquele conteúdo. Agora, se você tiver, por exemplo, um blog, o conteúdo principal de um blog é um article, né? Um artigo. O último artigo postado é o que tem que ter mais relevância. Então, o HTML vai ser um article, você vai servir ele todo no contexto e aí você serve os outros artigos como relacionados, tá? Então, é por isso que é importante você fazer a estratégia de distribuição. E aí, sim, você vai servir os microformatos. Ok? Então, a gente já tem aqui 3 bandeiras verdes. Eu estou com a minha colinha aqui, pessoal. Serviu os microformatos, a gente vai para mensuração. Tá? A mensuração, pessoal, é você saber o que está rolando no seu site, por quais páginas estão acessando mais, quantas visitas você tá tendo, quais são as palavras-chave que trazem mais pessoas para o seu site, e tudo isso é muito simples de fazer. É só você instalar as ferramentas SEO, tá? Então,
ferramentas SEO. Basicamente, Google Webmasters, né, o Google Webmasters Tools e o Google Analytics. Aí você já consegue mensurar. E é claro que se eu tiver um nível de PHP legal, que você vai fazer no PHP depois, o painel depois, você vai poder mensurar esses resultados dentro do seu sistema e saber o que está dando certo. Aí você pode criar traqueamento, entender bem como está rolando o sistema, tá? Essas são as etapas do SEO on-page, né? Do SEO na parte do código, certo? Concluímos então aqui a segunda etapa do nosso projeto. Agora sim a gente vai para o back. Bom, o back, qual que é a primeira bandeira verde do back, pessoal? Você não tem como saber o que vai ser ou como vai ser o back sem você saber qual que é o painel de controle que você vai utilizar. Vai ser o WordPress, vai ser Joomla, o painel é seu, né, o seu framework. Então, primeiro passo aqui, primeira bandeira verde, é você definir o painel. Né, jogou o painel lá, o painel de controle numa pastinha, já sabe o que vai utilizar, você já sabe qual que é a estrutura desse painel, e aí a gente tem a segunda bandeira verde, que é a implementação. Tá? Na implementação, a gente tem alguns itens aqui. Deixa eu pegar aqui. A gente vai ter a estrutura primeiro. Depois a gente vai aqui para a navegação, que você já deve estar acostumado a trabalhar com URL amigável nessa altura do campeonato, né, pessoal? A gente não utiliza mais carry string para trabalhar com site, por causa do SEO. E a gente tem a alimentação. Tá? O que são esses itens? Primeiro, a estrutura é você saber aonde que você vai servir cada conteúdo. Então, por exemplo, você tem um blog e você tem lá um single.php, que através da URL você sabe, por exemplo, /artigo, /nome do artigo. Quando eu acessar esse artigo, eu vou incluir o single.php e o restante da URL vai buscar no banco e alimentar essa página. Então você tem que entender se você vai ter o search.php, o single.php, o page.php, entender como que vai ser a estrutura de documentos dentro do seu site. Entendeu a estrutura? Faz a navegação. Aí você vai lá e vai marcar o HTML, vai marcar os links para poder acessar esses arquivos, incluir os arquivos corretos e então buscar no banco os dados para poder alimentar. E por fim você vai alimentar realmente. Você vai pegar a single, vai ler os dados dinâmicos que veio da URL, vai escolher, né, vai filtrar, buscar esses dados no banco e vai povoar o documento. Então são as 3 etapas da implementação. Tá? Se você fizer nessa ordem, sempre dá certo, tá, pessoal? Primeiro estrutura tudo, depois faz a navegação, recupera os valores e depois a alimentação, tá? E aí a gente vai aqui para um próximo passo de implementação, que vai ser a interface, tá? Na verdade, o último passo de implementação aqui, que é você fazer a interface. O que é a interface? A interface é a parte que você vai interagir com o usuário. Então, formulários de contato, formulários de comentário, se você vai servir pelas redes sociais, inputs para compartilhamento, né, botões para compartilhamento, para que você possa realmente ter aí uma interação com o seu usuário e faça com que o seu conteúdo chegue a mais pessoas. Então, a gente nada mais do que é a interação aqui, tá? Pessoal, acabou o tempo aqui da câmera, eu tive que dar uma pausinha rápida para reiniciar, tá? Eu aproveitei e já marquei as jobs que eu tinha esquecido. Então aqui no back, a nossa job principal é o item E, né, que vai ser o PHP e o MySQL. A gente tem o item C aqui na interface, que vai ser o JavaScript, né, o Ajax, o JSON. E aqui eu já marquei também os protocolos. Então, no SEO, o principal é você saber otimização, você ter as técnicas de otimização, que é o D. E aí, para marcar os microformatos está no A, porque é HTML5, tá? É uma técnica de HTML5. E a mensuração está no item D, também, que vai ser o SEO, que é você entender quais que são as palavras que você tem que buscar, o que você tem que buscar realmente para saber se você está sendo efetivo. Certo? Então, marcado aqui as jobs, vamos aí para a parte mais importante do nosso projeto, que é, digamos assim, no âmbito profissional, pós-venda. Aqui vai ser o nosso content, né? Content, que é o conteúdo do nosso site. É você primeiro saber o que você vai publicar, para quem que você vai publicar e como que você vai publicar. Então, é definir uma estratégia. Tá? Estratégia de conteúdo. É isso que eu acabei de falar, tá? O segundo passo é você saber se você vai ou não aplicar o SEM, né? Se você vai ou não utilizar mídias pagas para atrair pessoas. E aí você tem que saber que
Os seus artigos eles podem virar conteúdos de e-mail marketing, por exemplo. Você criar uma sequência de artigos falando do mesmo nicho, aí você atrair para uma página de captura, aí a cada dia você vai direcionando as pessoas para esses artigos que você criou. Então o conteúdo é o maior tesouro que a gente tem, tá? Então o segundo passo aqui para você poder continuar é descobrir se você vai utilizar Search Engine Marketing ou não, tá? Definiu isso, e é óbvio que hoje em dia, pelo menos os meus alunos que estão aprendendo comigo, todos eles já se preparam para isso aqui, porque uma hora ou outra você vai querer vender. E quando você prepara a máquina, pessoal, você tem vendas automáticas todos os dias, tá? Se você preparar bem uma máquina de vendas, uma máquina de distribuição de conteúdo correta, você vai vender todo dia. Isso é muito bacana, tá? Terceiro passo, então, fez a estratégia, definiu, a gente vai definir aqui a frequência. Isso aqui é de acordo com o que a gente fez lá no briefing, tá? A gente estudou um nicho ali e a gente vai ter, então, a frequência. Frequência. Quantas vezes por semana, quantas vezes por mês, ou em casos mais de blogs, tecnologia e tal, quantas vezes por dia eu preciso criar um post novo. E aqui a gente tem um cara chamado o seguinte, uma frase muito legal, tá? Vou botar assim, ó. Boca fechada, não entra mosca. Tá muito importante, cara. Sempre que você for publicar alguma coisa, lembra dessa frase antes, tá? Se for para falar besteira, não fala. Um conteúdo ruim na internet, ele vai te prejudicar muito mais do que 10 conteúdos bons vão te ajudar, tá? Então, eu preciso publicar 3 vezes por dia, mas um dia você conseguiu fazer só um post. Publica só um, tá? A sua estratégia está para 3, mas se você não tiver conteúdo, não publica. Ok. A frequência, então. Quantas vezes por semana a gente vai publicar? Up Inside, por exemplo, a minha frequência é 3 vezes por semana. Mas tem muitos dias que eu tenho conteúdo para publicar e eu vou lá e faço. Então, por mais que eu tenha essa estratégia de 3 publicações, cara, se você for acompanhar o Up Inside nos últimos dias, é que eu estou postando todos os dias, tá? Então, a frequência é uma estratégia, mas de acordo com o seu conteúdo, vai largando e vai enganjando o seu público. Ok? E por fim, aqui a gente vai ter os horários, tá? Por que os horários, pessoal? Você tem que entender que o seu público ele vai estar online uma hora ou outra, ele não vai estar online o dia inteiro. Então, qual que é o horário que vai ter mais do seu público online? Por quê? Porque é nesse horário que você vai mandar para o Facebook, porque aí vai cair na timeline dele. Se não for no horário que ele está online, ele não vai ver, porque é muita atualização. Quando ele entrar, não vai estar lá a publicação que você fez, tá? Então, é interessante você entender o horário. Como é que você pode fazer isso? No Facebook é fácil. Pega aí um post bem bacana, tá? Modifica um pouco, pega ele, faz ele 7 vezes, modifica um pouco a imagem, modifica um pouquinho o texto só, tá? Mas que não mude o impacto, que esteja o mesmo impacto. E aí você agenda para o próximo dia. Por exemplo, você vai fazer isso hoje, agenda para amanhã, 7 horas da manhã, para as 9, para as 11, de 2 em 2 horas. Dá para fazer isso lá na página do Facebook. Quando você monta lá, tem o botãozinho de publicar, ou você pode clicar do lado para agendar a publicação, tá? E aí você deixa esses posts serem publicados, espera uns 2 ou 3 dias e vai lá e vê qual que teve mais resultado, qual que teve mais comentário, qual que foi mais compartilhado e qual que teve mais acesso orgânico. Porque você vai descobrir qual é o horário melhor de publicar no Facebook. E aí com isso você atinge mais gente, né? Porque cai na linha de tempo de mais pessoas que te seguem, vão ver aquele artigo, você vai construir um engajamento melhor, vai atrair mais gente para o site. Então é bem legal você entender os horários de publicação. É um problema que você não tem, claro, no seu blog, né? Você pode postar 7 horas no seu blog, mas ir lá e compartilhar somente às 4 da tarde. E no e-mail marketing também não tem esse problema. Você pode mandar às 5 horas da manhã, eu pelo menos gosto de mandar de madrugada, porque aí, independente do horário, ali, a partir das 7 horas da manhã até a meia-noite, o cara vai, o meu cliente, né? Você, aluno, vai receber esse e-mail e vai acessar no seu melhor horário, tá? Então a gente tem os horários também por causa das redes sociais. Bom, pessoal, essas são as etapas do projeto, essas são as tecnologias web que a gente vai utilizar, que a gente precisa conhecer, e a gente acaba de concluir a nossa primeira palestra aqui para o nosso Laboratório de Atuação e Posicionamento. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entrem em contato, falem comigo ou anotem e me mandem lá para o labs@pinside.com.br. Ok? Um forte abraço e a gente se vê na próxima palestra.